Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez. Aqui a gente comenta tudo sobre Santos Futebol Clube, notícias, informações, jogos do clube. Então, se você quer ficar antenado em conteúdo do Peixão, se inscreva no canal. E hoje o tema do vídeo é bem polêmico, né? Polêmico, porém eu acho que quem ganha com tudo isso é o Santos Futebol Clube, porque temos a ascensão novamente de mais um garoto de 17 anos de idade. Parece que o filme no Santos sempre se repete. David Washington está numa ascensão meteórica, 3 jogos como titular do Santos, 2 gols marcados, 2 gols em campeonatos brasileiros. Contra o Bahia, no primeiro jogo titular em Campeonato Brasileiro, marca o gol com 4 minutos em campo. Depois disso, o Santos joga em São Januário, fora de casa, um estádio hostil para o Santos que não ganhava muito tempo, e o David marca o gol da vitória do Santos. Então é um jogador que parece que não sentiu a pressão de jogar no clube desde os primeiros minutos, né? Então é difícil, a gente sabe que não são todos que se adaptam dessa maneira, e a gente tem que focar também na irregularidade de jogadores muito jovens. Ele vai viver momentos ruins, é normal, todos viveram, a não ser que ele for um jogador muito diferente da maioria, ele vai viver momentos regulares, então não pode ser colocado uma pressão absurda, que geralmente acontece no Santos por ter jogadores que surgiram muito bons, como Neymar, Rodrigo. Então toda hora a gente quer que surja um jogador do mesmo nível técnico, mas todos têm características diferentes, né? E essa ascensão meteórica do David aí, que até a temporada passada estava lá no Sub-17, de tão bom que era, foi promovido ao Sub-20, mesmo tendo idade do Sub-17 ainda, e de tão bom que era no Sub-20, disputando Copa São Paulo e se destacando, infelizmente se machucou no torneio, ele foi promovido ao elenco profissional do Santos, a princípio para ser quarta opção, né? Se a gente lembrar lá no começo da temporada, as opções para centroavante do Santos eram Marcos Leonardo como centroavante titular absoluto até então, Raniel, que estava muito mal no clube, já estava buscando a saída para uma outra equipe, rescindiu com o Santos, e Juan Seco, que também não estava muito bem, foi emprestado ao Vasco da Gama até o final do ano. E muita gente criticou, eu fui um dos que criticou essa atitude, porque o Santos ficaria só com o Marcos Leonardo de centroavante no elenco e com o David muito novo, né? E alguns meses passados dessas alterações no elenco, a gente entende por que foram liberados esses atletas e por que o David foi para o elenco profissional tão cedo, com apenas 17 anos. O moleque realmente é muito diferente. A gente fala de características, parece no potencial de fato que ele vai superar o Marcos Leonardo em atributos, né? Um jogador que tem muita mobilidade fora da área, sabe o que fazer com a bola jogando longe do gol, levanta a cabeça o tempo todo, um jogador que finaliza também com a perna esquerda, então mostra características diferentes do Marcos Leonardo. E o Santos foi comprovado ao longo do tempo, por sorte ou talvez por observação, que o David era a segunda opção para o Santos para essa temporada, né? Depois disso ainda chegou o Bruno Mezenga para o elenco, mas em uma disputa com Bruno Mezenga e David, no momento o David sai muito na frente, até porque está se destacando nos jogos, né? Então a gente teve essa ascensão dele, ainda teve a sorte para o David, do Marcos Leonardo, ser convocado para a seleção sub-20 da categoria, né, para o Mundial Sub-20 da categoria, para a seleção brasileira, e desfalcar o Santos por 10 jogos. Agora já passaram 2, ele vai desfalcar o Santos por mais 8 aí, então ainda tem uma amostragem grande, David, para tentar se provar e garantir essa titularidade após a volta do Marcos Leonardo. Mas a discussão que eu vi que se iniciou na rede social era quem era melhor, né? Que o David, muitos comentários que eu vi que o David era muito melhor que o Marcos Leonardo, o David era craque, o Marcos Leonardo tinha que ir para o banco, tinha que ser vendido. Eu acho até que muita gente tem razão quando comenta que esse fato, essa ascensão do David, contribui para a venda do Marcos Leonardo. Acho que o Santos, vendo o potencial que tem o David, não vai dificultar a saída do Marcos, principalmente se ele quiser ser vendido, né? E acho que um caminho natural das coisas, e acho que deve ter sido um combinado com o jogador, liberar o atleta para o Mundial Sub-20, com uma vitrine muito grande para a Europa, né? Então, Santos deve valorizar o atleta e a proposta até pode ser melhor, mais vantajosa para o clube. Muita gente diz que é a Roma, muita gente diz que é o futebol italiano, que a proposta era para 20 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais. Não vou comentar valores aqui, mas acho que o Santos, recebendo uma proposta boa, a tendência é vender o Marcos Leonardo. O presidente do Santos já falou isso diversas vezes.
mas não imaginava que teria um substituto já no elenco, né? E que tivesse mostrando que tá pronto, ou quase pronto, ou um início muito bom. Talvez o Santos não imaginasse essa contribuição toda do David para o clube, né? E sobre essa discussão de quem é melhor, eu acho que é desnecessária, porque são jogadores de características diferentes. Quando os dois tinham a mesma idade, já dava para ver que o Marcos Leonardo era um centroavante, mesmo um pouco mais franzino, com um físico diferente, dava para ver que ele fazia muito mais o pivô, era um jogador de sustentar a bola no ataque, até hoje ele joga dessa forma, né, fazendo pivô, segurando bola para outros jogadores, brigando com o zagueiro para manter a bola no campo de ataque, sempre foi essa característica, um jogador finalizador que jogava muito próximo da área e tem dificuldade sim quando joga fora da área. Sabe sair da área também, é um jogador que sai bastante da área, porque no Santos não dá para o centroavante só ficar esperando bola no pé para finalizar, mas o jogador tem certa dificuldade fora da área e é um bom finalizador. Marcos Leonardo talvez não viva um excelente momento nessa temporada, mas é um bom finalizador, tem quase 40 gols com a camisa do Santos em 2 temporadas e meia, talvez. Então, tem apenas 19 anos. Então, Marcos Leonardo, a gente, se for comparar com a amostragem pequena, a gente vai falar, o David é muito melhor. Só que o Marcos teve muito mais tempo de jogo, tinha muito mais coisa para se provar sobre ele. E num time do Santos que muitas vezes, muitas temporadas a bola não chegou, não tinha um meia. Esse ano o Santos tem um armador, que no caso é o Lucas Lima, com 7 assistências. Ele conseguiu se destacar mesmo sem a bola chegar com qualidade para ele, né? E isso interfere bastante no que a gente analisa sobre o centroavante do Santos. O David é uma característica totalmente diferente, desde o Sub-17 a gente já via, um jogador que joga fora da área, que levanta a cabeça, que tem a finalização com a perna direita e a perna esquerda, mas tem a amostragem pequena, são apenas 2 jogos, ele também vai viver momentos ruins com a camisa do Santos. Muito jovem, vai oscilar, e a gente tem que ter essa paciência, não dá para cravar que ele é melhor ou pior que o Marcos Leonardo. E sinceramente, sobre essa discussão de quem é melhor entre os dois ali, eu acho que quem ganha é o Santos. A gente não tem que brigar, discutir quem é melhor nesse caso. É claro, o Santos vai ter que analisar, caso o Marcos Leonardo não seja vendido e volte para o Santos vai ter que analisar, o Darrama vai ter que analisar junto com a comissão técnica quem merece ser titular. E aí sim vai ter uma briga saudável dentro do clube para ver quem vai ser o titular da posição. E até digo que os dois jogam juntos, porque o David tem uma característica que pode ser utilizado como segundo atacante, jogador vindo de trás, e o Marcos Leonardo mais centralizado, né? Isso é claro que talvez dificultaria a posição do meio ali, talvez teria que mudar o esquema tático da equipe, mas até arrisco dizer que em alguns jogos os dois podem atuar juntos, se é que já não atuaram, não lembro de nenhuma partida que os dois jogaram juntos, mas deve ter havido algum momento que jogaram, né? Então, galera, é pra gente ficar contente com 2 centroavantes sub-20 muito bons. Marcos Leonardo é colocado em listas aí de promissores e muita gente falou que era enganação, assim como o Ângelo. Não são enganações, são jogadores que são sub-20 ainda. A gente tem que entender que Marcos Leonardo tem 19 para 20, Ângelo tem 18 anos. Começaram muito cedo, com muita pressão e ainda são muito jovens. Parece que já estão jogando há 3, 4 anos e de fato estão, mas ainda são jogadores com menos de 20 anos, tem tempo para evoluir. Não são jogadores que já estão beirando 30 que não vão evoluir mais nada no Santos e no futebol. Então acho que a torcida do Santos, ao passar do tempo, muita gente ainda tem paciência, a maioria da torcida ainda tem isso do DNA da base, de confiar nos garotos, nos meninos da vila, mas muita gente perdeu talvez a paciência ali com os anos ruins do Santos e já estão precipitando. Então acho que quem ganha com isso é o Santos. Vai ter uma briga saudável sim quando os dois voltarem e estiverem aptos a jogar. Mas eu me arrisco a dizer que o Marcos, a tendência é ser vendido, que o Santos fique com o David, e aí vai ter que buscar um centroavante reserva, né? Porque no caso é o Bruno Mezenga, ele não é nem colocado para jogar, então acho que não deve ficar no Santos ao final do contrato, ao final da temporada, aí o Santos vai ter que ir atrás de um outro centroavante, talvez para ser reserva do David, mas isso é para o futuro. Muita coisa ainda não foi decidida, o Marcos Leonardo pode ser que fique mais uma temporada na equipe também. Mas é isso, galera. O recado desse vídeo é que, tendo discussão ou não de quem é melhor, e isso pode acontecer, claro, quem ganha é o Santos com tudo isso. Temos 2 excelentes centroavantes com características diferentes e o Odair vai escolher, numa briga saudável, quem é melhor para o futuro. E é isso, galera. Temas assim surgirão e tomara que surjam, porque mais jogadores com qualidade no elenco do Santos sempre agregam. E é isso.
Obrigado por me assistir até aqui e, como eu disse, para quem não se inscreveu no canal e gosta de acompanhar conteúdo do Santos, se inscreva, muito obrigado e até o próximo vídeo.